Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como estão? Como passaram a semana? Espero que bem, espero que estejam todos bem. E cá estamos nós, novamente para mais uma live aqui na página da Associação Espírita Mensageiros de Luz, aqui de Americana. Eu vou dizendo já meu boa noite a quem já está chegando, boa noite quem vai estar passando um pouquinho desses momentos conosco. Então, que bom tê-los aqui com a gente, que bom tê-los aqui conosco. Então eu sempre peço para quem está chegando para colocar, né, dar uma boa noite, dizendo de onde que é, só para a gente ter uma ideia de quem está acompanhando. A gente sabe que tem pessoas acompanhando do Brasil inteiro, de outros países, às vezes com essa questão do fuso horário, né? Às vezes atrapalha um pouquinho, mas é, é muito bom tê-los aqui. É muito bom tê-los aqui. Então, vão se chegando, vão juntando conosco nessa noite. Aqui em Americana, a nossa noite está um pouquinho quente, mesmo depois de muita chuva, né? Mas nós estamos com uma noite quente aqui. Olha o pessoal do sul aqui chegando, Santa Catarina, tem bastante gente lá, Camboriú, Minas Gerais, Osasco. Olá, Ellen, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Araraquara. Olha que bom. Olha quanta gente reunida, não é? Quanta gente junto com o mesmo ideal, o mesmo pensamento, Aparecida de Goiânia, em Goiás, né? Boa Esperança do Sul. Muito bom. Francisca, nós estaremos em oração, sim. Lembre sempre que a gente nunca está sozinho, tá, Francisca? Lembre que a gente está sempre com Deus e os bons espíritos ali nos guiando, né? Cláudia, do Rio de Janeiro. Então eu vou dizendo meu boa noite a todos vocês. Que bom tê-los aqui conosco, né? Portal do Paraná, no Paraná, Alvorada, Rio Grande do Sul. Sempre tem bastante gente do Rio Grande do Sul, né? Que bom tê-los aqui com a gente. Isabel, de Portugal. Olha só que maravilha. Tô falando, pessoal de outros países. Itapema, Santa Catarina. Estive aí, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ana da África do Sul, Ana. Puxa vida, que bom. Que bom, Pelotas, Rio Grande do Sul. Quanta gente, né? Poços de Calda, Piracicaba, aqui pertinho de Americana, Bauru. Que bom, gente. Que bom, né? Que bom ter Alagoas. Olha só. Vocês imaginam a ideia disso, né? De que como a gente pode alcançar tantas pessoas na nossa vida, né? A Paula lá da Espanha, em Barcelona. Poxa vida, que bom, gente. Monteiro, Paraíba, isso. A Nancy de Juiz de Fora, Tangará da Serra, Mato Grosso. Que bom, gente. Que bom tê-los aqui conosco. Boa noite, Eduardo, que está chegando aqui conosco, né? Muito bom tê-los aqui com a gente. Eu agradeço imensamente esse apoio. Vandi, oi Vandi, tudo bem? Como é que tá? Bom tê-lo aqui conosco. E hoje, vocês percebem que como mais gente de Portugal, Vale do Paraíba, Goiás, a gente ficaria aqui falando a noite inteira, né, gente? Olha só, Lisboa de novo. Que bom, eu fico muito feliz em poder estar com vocês, mesmo que seja virtualmente. A gente já está adquirindo o hábito de estarmos aqui todo domingo à noite. Aqui, para quem não sabe, é uma página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Nós ficamos na cidade de Americana e eu acho que vocês estão tendo contato
porque curtiram a página do Face. Então, eu fico feliz de estar com vocês, dividir esse momento com vocês, dividir um pouquinho da palavra da doutrina espírita. Para quem não me conhece, sou o Edivaldo Martino, eu sou o Ed Martino, acabei me tornando o Ed Martino lá na Associação Espírita. Sou trabalhador da Casa Espírita Mensageiro de Luz, sou também psicanalista, trabalho com os grupos de terapia lá dentro mesmo da Associação Espírita e palestrante. E aqui vamos falar hoje um pouquinho com vocês, tá bom? Então o tema de hoje, vocês já devem ter visto ali, a arte de ouvir e a sabedoria de falar. Olha só, a arte de ouvir e a sabedoria de falar. Nós vivemos num mundo que as pessoas estão tão sedentas pelo ouvir, pelo falar, né? As redes sociais, elas tomaram proporções que viraram um campo assim, né? Andressa de Urubici, eu estive aí em Urubici agora no começo do ano, Andressa. Que é assim, a gente está perdendo o dom de saber ouvir e também de falar. Então, por isso que eu resolvi trazer um pouquinho desse tema hoje, certo? E eu queria aproveitar, começar com uma pequena história. Uma história assim de Confúcio. O Confúcio, ele disse que ele estava caminhando à beira de um rio com um amigo, certo? E aí o Confúcio fala assim: nossa, mas como deliciosamente vivem os peixes na água, ele diz, Confúcio. Aí um amigo dele diz assim: mas você não é peixe? Como pode saber se os peixes vivem deliciosamente na água ou não? Aí o Confúcio, muito sábio, diz assim: olha, você não é eu? Como pode saber que não sei se os peixes vivem deliciosamente na água ou não? Respondeu Confúcio. Então percebem, eu começo com essa historinha por quê? Para trazer à tona para vocês que nós somos seres únicos dentro de uma coletividade. Ou seja, ninguém sabe o que passa aqui dentro. Ninguém sabe como sou eu de verdade. O que eu sinto, as minhas sensações, os meus sentimentos, certo? Então, olha só. Nesse inteirinho, a gente tem que se dar conta que a gente tem que prestar muita atenção nos nossos pensamentos o tempo todo, porque eles vão se tornar nossas palavras. E a prestar atenção nas nossas palavras, porque elas vão se tornar os nossos atos. Talvez vocês conheçam essa fala já. E os nossos atos, eles acabam se tornando nossos hábitos, acabam se tornando, moldando os nossos hábitos, eles moldam o nosso caráter. E, consequentemente, o nosso caráter, ele vai determinar o quê? O nosso destino. Percebam que tudo está interligado. Começa com o pensamento, vai pelas palavras que passam pelos atos. Olha só, como somos seres extremamente complexos nessa arte de lidar conosco, com os nossos que nos cercam. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês do ato de falar e ouvir. Primeiro eu vou começar com a sabedoria de falar. A gente tem que lembrar que a palavra, ela não é apenas um som ou um símbolo escrito, não é? A palavra, ela é muito mais que isso. A palavra, ela tem força. A palavra, ela tem o poder de você se expressar, comunicar, pensar. Ou seja, portanto, ela vai criar o quê? Os eventos para a sua vida, certo? Olha o tamanho da força das palavras. Com ela a gente pode consolar, com ela a gente pode animar, com ela a gente pode salvar aqueles que nos amamos, mas também, gente, com ela a gente pode aniquilar a confiança, a autoestima, com ela a gente pode condenar, insultar, atropelar o outro com a sua palavra. Às vezes uma palavra, ela é mais forte do que uma arma, porque às vezes ela pode matar em vida.
E com detalhe, quando a gente faz isso com o outro, a gente faz conosco mesmo. Porque a gente vai, o que nós dizemos, ele está nos criando todos os dias. Quando nós reclamamos o tempo todo, quando nos tornamos vítima, criticando, sendo juiz, ou seja, nós vamos construindo com a palavra muita coisa sobre nós. E aí, ela vai, às vezes ela vai tornando você aquilo que você não é. Entendi o que eu quero dizer? Você vai criando as suas máscaras, as suas personas e colocando força nisso. A Emily Dickinson, né? A Emily Dickinson é uma poeta americana. Ela diz assim, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: uma palavra morre quando é dita. Dir-se-ia, pois eu digo que ela nasce nesse dia. Olha que lindo isso. Ou seja, para alguns vão achar que a palavra morre quando ela é dita, quando ela é falada. Mas ela nasce também nesse dia, não é? Porque a partir do momento que eu digo, ela está terminando, mas ela também está nascendo. Então, vamos falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais disso. Eu gosto sempre de ter referências, algumas referências literárias. E o pessoal sempre fica perguntando aqui. Semana passada o Márcio estava dando um apoio para mim. Então quem quiser de repente dar um apoio aí colocando os livros, né? Esse livro aqui é um livro que chama assim: Os Quatro Compromissos. Os Quatro Compromissos. O livro da filosofia tolteca. É de um autor mexicano chamado Dom Miguel Ruiz. Então é Os Quatro Compromissos. Vocês já ouviram falar dos Quatro Compromissos da filosofia tolteca? Nunca ouviram? Quem é que ouviu? Vamos ver, coloca aí nas mensagens, nos comentários. Quem já ouviu falar dos Quatro Compromissos da filosofia tolteca? Já ouviram? O povo tolteca é um povo contemporâneo ali dos astecas, dos incas, dos maias. Eles viveram na mesma região ali, disputavam com eles, né? Já tem gente respondendo lá. Nunca, a Tami disse que nunca ouviu falar dos quatro compromissos da filosofia tolteca. E aí, o que acontece? Os quatro compromissos que o Dom Miguel Ruiz traz nesse livro é assim: eles são compromissos, são acordos de nós para nós mesmos. Ah lá, tem gente, a Rafaela está dizendo que já conhece. Sim, ótimo. Né? Então, opa, muito obrigado. Márcio, é você que está colocando aí? Obrigado, hein, Márcio? Márcio ou Eduardo, não sei. Graça. Muito obrigado por compartilhar aí. E o que acontece? Esses compromissos são um acordo, como eu disse, de nós para nós mesmos. Então, olha só, olha que interessante. Opa, ô Leandro, obrigado. O Leandro está dizendo aí que são pré-colombianos, ou seja, antes da chegada de Colombo aqui na América, né? Muito obrigado. Olha, por isso que é bom, né, gente, fazer uma live, né? Certo? Porque esse apoio que vai acontecendo é fantástico, né? É automático, é imediato, né? Então, olha só, os quatro compromissos da filosofia tolteca. Ele diz o primeiro compromisso, olha: seja impecável com sua palavra. O segundo compromisso: não leve nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso: não tire conclusões. E o quarto compromisso: sempre dê o melhor de si. Quatro compromissos. Eu vou repetir para vocês. Oi, pessoal. Desculpe, caiu o sinal aqui. Acho que agora voltou, né? Tudo bem? Estão voltando, estou conectando de novo. Que pena. Desculpe. Já tentei mudar aqui equipamento, tudo, mas já viu, conexão de internet às vezes, né, é um problema, né? Estão pedindo para eu mostrar o livro. Eu não tenho o livro, tá? Eu não tenho o livro, eu só tenho referências dele. Eu tenho ele em digital, tudo, mas eu não tenho o livro, tá bom? Mas vamos lá, então voltando então.
Eu estava dizendo dos 4 compromissos da filosofia tolteca, certo? Então, olha só, o primeiro eu ia repetir os compromissos. São 4 compromissos, certo? O primeiro, seja impecável com a palavra. O segundo, não leve nada para o lado pessoal. O terceiro, não tire conclusões. E o quarto, sempre dê o melhor de si, certo? Mas hoje nós vamos falar de um compromisso só, tá bom? Pessoal, grato aí por estar dando a devolutiva, que está voltando. Muito obrigado, tá? Peço desculpas por esse problema aqui, né? Mas ainda bem que voltou, né? Rapidinho, né? Voltou rapidinho. Então, olha só. Já, o pessoal da Associação Espírita já colocou até ali um link para o livro, ó, tá vendo? Muito obrigado. O primeiro compromisso, como eu disse, é o seja impecável com a palavra. É esse que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, olha só. O que é ser impecável, hein, com a palavra? O que vocês acham? Enquanto eu vou dando uma explicaçãozinha, eu queria que vocês colocassem para mim o que é ser impecável com a palavra. Falem para mim o que vocês acham que é ser impecável com a palavra, certo? O que vocês acham que é ser impecável? Laércio, opa, boa noite, bom tê-lo aqui com a gente. O que você acha que é ser impecável com a palavra? Vamos ver aqui? Um dos compromissos da filosofia tolteca que eu disse é ser impecável com a palavra. Vão colocando aí nos comentários. Porque é o seguinte, vamos tentar definir primeiro o que é pecado, né? Pecado é quando a gente quando nós vamos contra a nossa natureza mais íntima, a nossa essência de verdade, sabe? Sempre que nós julgamos, nós criticamos, nos culpamos, nos condenamos, nos comparamos, a gente de certa maneira está culpando, está se pecando, está pecando, né? Então olha só, o Emerson está dizendo que é assumir o que falou, ser impecável com a palavra, a verdade. A Denise falou que é falar com respeito com o outro, falar coisas edificantes, certo? Ser verdadeiro, a Teresa disse. A Aline falou assim, ó, não deu para ler, Aline, desculpe. Pensar no que deve falar. O Lucas está dizendo falar o necessário, ser fiel, ser assertivo, verdadeiro com você e com os outros ao redor. Que a palavra seja verdadeira, né? Pensar antes de falar. Pensar no efeito da palavra que vai ter. Tudo isso é ser impecável com a palavra. Exatamente, é isso mesmo que vocês estão colocando, né? A Josiane está dizendo assim, cuidado o que diz. A Maria está dizendo assim, vigia o que falar, ser verdadeiro consigo mesmo, tomar cuidado para não magoar os outros. Vocês percebem que, então, nós temos em mente o que é ser impecável com a palavra. Aí eu faço a pergunta para vocês. Você está sendo impecável com suas palavras? O que vocês me dizem? Certo? Pecado é fazer o mal ao próximo, ser verdadeiro. E vocês estão sendo impecáveis com as suas palavras? O que vocês dizem? O que vocês me falam? Vocês estão sendo impecáveis com as suas palavras? Porque é assim, as nossas palavras, elas são revestidas de energia. Se nós humilhamos, ofendemos uma pessoa, estamos junto com as palavras, ou seja, isso te interessa, enviando energias que poderão influenciar o quê? Negativamente essa pessoa. Ou seja, as palavras, elas têm uma energia extremamente poderosa. O pessoal está dizendo assim, eu não estou sendo impecável com a palavra, mais ou menos, né? Me policio, às vezes demais. Então, se nós falamos para nós mesmos palavras pessimistas, por exemplo, nós estamos dirigindo contra nós energias o quê? Envenenadas, ruins. Por isso, esse primeiro acordo, né, que a filosofia tolteca traz, ela lembra o cuidado que a gente deve ter com as nossas palavras, para que elas vinculem realmente energias benéficas, energias produtivas, certo?
Por isso que eles falam da questão de ser impecável com sua palavra, certo? Se passamos a ser impecáveis com a palavra, nós iremos, o que acontece? Pouco a pouco, recriar nossa vida em direção do bem, do amor, da harmonia. Não é isso que prega a palavra de Jesus? A nossa direção ao bem, a nossa direção ao amor, à harmonia. Percebe o poder que há em tudo isso? Quanto a gente tem que, aos poucos, libertar dos conflitos que a gente vai criando com ela, certo? Acreditar no poder da palavra, pois foi esse mesmo poder que foi errado algumas vezes que criou tantos conflitos, certo? Então, ele, assim como ele pode criar o conflito, ele pode o quê? Direcionar, como eu disse, para o bem, para a harmonia, para o amor, certo? Percebam que isso vai criando dimensões que a gente às vezes não tem ideia. E aí, se é um compromisso, de que maneira será que a gente pode assumir o compromisso de sermos impecáveis com as palavras? De que maneira a gente pode se tornar impecável com a palavra, daquilo que a gente diz? De que maneira que a gente pode usá-la como realmente uma semente de amor que a gente vai plantar? Lembrando que a fala ela vai ser sempre poderosa. Com ela a gente pode destruir ou construir, não é isso? Nós devemos, todas as vezes que a gente usa e tem esse poder com as palavras, a gente deve nos observar. O que dizemos, o que pensamos, e ir modificando a sua palavra. Observar, sobretudo, gente, o nosso diálogo interior. Evitar qualquer pensamento de crítica, de julgamento, de culpa. E substituindo aos poucos, por quê? Por pensamentos de apoio, de afeto, de confiança, de aceitação. Primeiro com você. Será que você tem palavras para você de apoio, de afeto, de confiança, de aceitação? Às vezes, de aceitação é algo tão complicado de nós nos direcionarmos. A gente não se aceita naquilo que nós somos. Então, quando nós vamos direcionando tudo isso, esse pensamento, essa forma de dizer e nos conectar, né, com aquilo que a gente diz, aos poucos a gente vai se dando conta de que há algo sendo construído de bom. Aos poucos também nós vamos realizando esse processo de lidar com o outro, como falamos com eles, como pensamos sobre eles. Percebe que o processo tem que começar com você e depois ir para o outro. Ou seja, não adianta nada você criar às vezes relações poderosas através da palavra com o outro, quando você não fala para você, não cria uma autoestima boa. O Kardec, ele já diz lá no Livro dos Espíritos, ele diz na questão 766, ele diz assim, ó, Deus fez o homem para viver em sociedade, ele não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, Kardec diz lá, já aponta para nós, não foi dada a palavra inutilmente. Não foi dada a palavra inutilmente. E hoje, às vezes, esse empoderamento que tornou a internet, vamos dizer assim, a todos, faz com que às vezes a gente utilize a nossa palavra de forma inútil, acrescentando ódios, acrescentando rancores que precisam ser trabalhados. Como você coloca, você entra em contato com o outro, dizendo coisas ruins, colocando, sendo um agente de ódio. E a gente vive para isso? Será que a gente vive para isso?
Se a nossa base é uma base cristã, por que será que a gente está usando a palavra de forma tão, às vezes, tão inutilmente, como diz o Kardec? Então, como você vai conduzindo essas palavras, ela tem que ser extremamente assertiva, sem julgamento, sem acusações. Porque na maioria das vezes, sabe o que acontece no dia a dia? Nós usamos o nosso juízo de valor nas palavras que a gente coloca. A gente julga o outro. O juízo de valor não é legal. Vamos usar o nosso juízo de razão, certo? Qual que é a diferença entre um e o outro? Vocês têm uma noção do que é o juízo de valor e o juízo de razão? Será que você usa mais o juízo de valor ou mais o juízo de razão, hein? Será que a gente está dentro no ambiente da qual você vive, você usa mais o seu juízo de valor ou de razão? O juízo de valor, ele é egocêntrico, certo? Agora o juízo de razão, ele é empático. Percebe que lembra semana passada, quem assistiu, eu falei sobre isso, né? Valores egocêntricos e valores empáticos. Será que qual você usa mais? Porque olha, o juízo de valor, ele vai estar sempre julgando o outro por uma ótica que é assim. Você diz assim, olha, você é um alienado, você é isso, você é aquilo. Você está rotulando as pessoas por um padrão imperfeito. Normalmente, o que acontece? Fruto de uma percepção momentânea. E muitas vezes carregado de valores predominantemente egocêntricos. Quando a gente usa o juízo de valor, certo? Quando você fala assim para alguém, você é um burro, você é um grosseiro, você é estúpido, mal educado, mal amado. Hoje é muito comum. E as pessoas às vezes destilam esse ódio lá em redes sociais, esse tipo de coisa. Ninguém é nada, gente. E sim, está de alguma maneira. Esse é um grande aprendizado que a doutrina traz, né? A doutrina espírita. Ou seja, ninguém é. Nós estamos de alguma maneira. Então, evitar o verbo ser de forma negativa, porque ele rotula, ele julga, ele fere. Lembra da historinha, para quem não estava aqui, que eu contei lá no início da minha fala, né, que Confúcio falava a respeito de que ninguém sabe o que passa aqui dentro. Porque às vezes o juízo de valor, ele fere a autoestima. Por quê? Porque às vezes ele é tão radical e impiedoso que ele gera o quê? Revolta, agressividade, frustração, mágoa. Olha quanta coisa é gerada a partir de um juízo que você faz daquele que você não conhece muito bem. Por isso, a ideia é sempre usar o quê? Na nossa fala, o juízo de razão. Certo? Porque o juízo de razão, ele vai gerar movimentos de crescimento das pessoas, mostrando que você percebe o outro, mas sem julgar, educando, aconselhando, orientando, ajudando, incentivando, valorizando sem arrogância e a prepotência que o juízo de valor tem. É ser empático. Ser empático, gente, não significa ali ser bonzinho, certo? Mas ser empático significa o quê? Educar, impor limites, fazendo com que os outros realmente pensem racionalmente nas suas atitudes. É você se colocar no lugar do outro. E isso você faz a partir do quê? Do juízo de razão. Então, qual é uma grande lição para que vocês se pensem nessa semana? O que eu estou usando mais? O meu juízo de razão ou o meu juízo de valor? Porque assim, você tem que evitar ser juiz de causa alheia, pelo simples fato de que você não pode
é julgar verdadeiramente o que não conhece. Você não conhece o outro, gente. Você não sabe o que passa no outro para julgar o outro. Você não sabe o que está ali dentro, as histórias que ele traz, as mágoas, as feridas que ele traz, como você também. Todos nós somos feridos. Todos nós carregamos as nossas feridas. Por que você não respeita a ferida do outro também? Quando você usa o juízo de valor. O juízo de razão, diferentemente, ele é suave no educar. Ele é justo no observar e digno ao respeitar. Aí eu pergunto assim para você, o que será que você está... diante aqueles que te contrariam às vezes com as palavras, seja com palavra ou atitude, sei lá, qual que seja, você tem usado mais o seu juízo de valor ou de razão? Vamos ver aqui. Qual deles você usa quando ouve alguém? Agora já vou mudar. Estava falando do falar. Agora eu vou falar do ouvir. Qual deles você ouve mais? Você usa mais quando está usando quando você está ouvindo? Seu juízo de valor ou seu juízo de razão? Vamos ver. O que vocês me dizem, certo? Olha só, aqui nós temos uma amostra do Brasil inteiro, certo? Nós temos do Brasil inteiro, da América, já vi um pessoal aqui falando em espanhol, da Europa, Estados Unidos, certo? País do mundo inteiro aqui conosco. Então, olha só, será que eu uso mais na hora de ouvir? Vamos mudar agora aqui o nosso foco. Eu estava falando agora sobre falar. Então, só voltando bem rapidinho com vocês. Olha o Clóvis. Clóvis está lá no Japão ouvindo, né? Olha só. Eu falei sobre ser impecável com a palavra, usar o nosso juízo de valor, ou desculpa, o nosso juízo de razão e de valor, como a maneira como a gente lida, certo? Então, olha só, qual deles você tem usado mais? Alguns companheiros aqui que estão aqui presentes na live estão dizendo, olha, eu uso mais o juízo de valor, eu uso mais o juízo de razão, está prevalecendo o juízo de razão, que bom. E na hora de ouvir, será que na hora de ouvir a gente tem a consciência disso? Tem um autor que todo mundo conhece, né? Eu sou educador. E no meio da educação a gente mais ainda, né? O Rubem Alves. O Rubem Alves ele tem um texto fantástico que ele fala assim, ó. Ele fala assim, sempre vejo anunciado curso de oratória. Eu nunca vi anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Olha a sacada do Rubem Alves aí com isso daí. Ele fala, ou seja, todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. E nessa doideira que é o nosso mundo hoje, a gente percebe que a gente está cada vez mais ouvindo menos. Quem escuta não ouve. Só ouve quem reflete sobre o que ouviu. Certo? Então, sou professor ali também, eu sou professor e sempre tento buscar ali algum significado. O que é o ouvir? Ouvir, perceber, entender, aprender a dar atenção, acatar, ouvir as razões, interpretar e conhecer. Esse é o que diz o dicionário, né? O pessoal está dizendo que está usando bastante o juízo de razão. Olha que bom isso, né? Porque será que nós... Aí eu faço algumas perguntinhas para vocês que estão conectados aqui comigo. Será que nós sabemos ouvir de verdade? Quando alguém nos endereça alguma palavra, será que a gente ouve com atenção mesmo? Será que a gente olha nos olhos dessa pessoa? Ou a gente desvia o nosso olhar para lugares distantes? Carla? Oi, Carla, minha ex-aluna, que bom tê-la aqui com a gente. Ou a gente desvia o nosso olhar? Será que nós olhamos nos olhos de fato? Será que a gente percebe o outro a partir do olhar dele? Lembrando-nos que a gente deve lembrar o seguinte, que ouvir
é sempre se renunciar. Como assim, né? Como assim? O que você quer dizer com renunciar? Naquele momento, gente, ouvir. Lembra que eu falei para você do sua relação empática e, e egoísta? Que acontece? No ouvir, você se desprende completamente de si e se entrega ao outro. Olha a beleza disso. Nesse momento, a nossa balança, ela sai daquele equilíbrio e vai lá em cima, ó, empático, porque você renuncia um pouquinho só naquele momento por causa do outro. Isso que é renunciar. Momentaneamente você sai do seu egoísmo para ouvir o outro. Olha que beleza que está nisso. Então, vamos falar um pouquinho desse ouvir, né? Algumas atitudes que são decorrentes daqueles que não sabem ouvir com atenção e paciência. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer muita gente assim. Ou até mesmo, né, se a gente se olhar um pouquinho, né, a gente vai se dar conta que nós somos um pouquinho disso. Vamos ver se vocês conhecem alguém assim, ó, que possui essas atitudes de não ouvir. Responde antes que o interlocutor tenha concluído seu pensamento. A pessoa está lá falando, o outro já respondeu, já se antecipou ao que o outro vai falar. Fica impaciente diante de pessoas tentando explicar algo. Você é um pouquinho disso? Você conhece alguém assim? Olha insistentemente para o relógio, agora o celular, né? Paralisando sempre a comunicação do outro. Desvia o olhar do rosto da outra pessoa. Então, usa na hora que isso daí é uma coisa complicada, né? Porque às vezes o corpo ele diz muito mais do que as atitudes em si. Então, você está conversando com o outro, né? O outro está fazendo expressão de desaprovação, de invalidação, de menosprezo. As expressões faciais, às vezes, vamos usar um português claro assim, mas que chata essa conversa, certo? Porque o corpo, gente, ele está falando ali o tempo todo e a gente vai buscando isso. Eu, como professor, como palestrante também, lá dentro da casa espírita, eu vejo muito isso. O corpo está dizendo, eu estou acompanhando, eu estou usando agora o meio virtual eu não consigo. O meu meio de acompanhar da reação de vocês é conforme vocês vão fazendo os comentários, colocando, né, tudo isso. Essa é a forma que eu encontro de ver como está sendo a minha palavra chegando até vocês. Mas no dia a dia, tem muito tá dizendo, o corpo está dizendo muito o tempo todo. E no ouvir é muito isso. Clóvis, é isso mesmo. Tem vários livros, né, falando dessa linguagem verbal que o corpo traz. Às vezes você está conversando com a pessoa também, né, falando com a gente, continuando a falar sobre o ouvir, ela muda de repente de assunto. Ou se não, faz com que o outro se cale, dizendo que não adiantaria nada ouvi-lo. Olha quanta coisa, quantas atitudes que acabam se tornando, de certa maneira, um tipo de violência com você. Quando o outro deixa de te ouvir de forma plena, é porque realmente ele não está interessado naquilo que você está dizendo. Mas o que é do outro é do outro. Vamos ter um olhar para nós. Vamos ter um olhar para ver se eu também não reajo da mesma maneira que ele. Porque o que acontece? Na atualidade, na modernidade hoje, a gente entra numa luta, nessa roda de vida pela sobrevivência. O que acontece? Na qual ouvir é uma perda de tempo. E o que acontece? Qual que implantaram? Que tempo é dinheiro. Ou seja, a correria ela vai afastando as pessoas.
As pessoas hoje, elas partem pro diálogo de que maneira? Aqui, ó. Não é? Às vezes dentro de casa o diálogo não existe. A mãe manda um aviso que o jantar está pronto pelo WhatsApp. Poxa vida, percebe isso? Ou de que maneira que a gente tá lidando com esse falar com o outro, com esse ouvir o outro? A gente vai se tornando juiz do mundo e das pessoas. E nesse lidar, nesse se tornando juiz ao nosso redor, juiz lida com o que, gente? Com veredictos, respostas, soluções. Ele não lida com o que? Com sentimento. Ele não lida com sentimento. Porque quando eu estou ouvindo o outro, eu estou lidando com sentimento. Certo? Nós estamos assim tão ligados em nós mesmos, em nossa própria batalha existencial, que a palavra do outro é logo assumida como se fosse uma oportunidade para falar de nós mesmos. Já repararam isso? Aquele que chega assim, você chega assim, encontra uma pessoa e fala assim, puxa vida, essa noite eu não dormi bem, eu tive uma dor. Aí a pessoa olha para você, em vez de solidarizar, não, ela já fala assim, nossa menina, mas não é mesmo, eu também não dormi essa noite, eu quase morri, papapá, e já emenda. Não te ouve. Às vezes, a única coisa que você quer é que o outro pare e te ouça. Às vezes, a única coisa que você quer é que o outro ouça, às vezes, o teu silêncio. O teu silêncio. Certo? Obrigado, Rosa. Obrigado pelo carinho. Então, por mais importante que tudo, o mais importante de tudo isso é assim, é que nesse vucu-vucu do dia a dia, nessa doideira do dia a dia, nas relações de utilizar os comunicadores instantâneos de mensagem, tudo isso, a gente vai se distanciando de Deus. A gente passa a orar pouco. A gente ouve com dificuldade o que Deus tem a nos dizer. E a gente vai se tornando carente da vida que somente Deus pode nos oferecer. Porque o que acontece? Nessa doideira toda, a gente não consegue ouvir aquilo que Deus está dizendo para nós. Porque nossos barulhos internos, eles são tão grandes, eles são tão intensos, que a gente não consegue ouvir aquilo que Deus diz para nós. Aquilo que Deus vai mostrando para nós. O nosso barulho interno, ele é tão intenso que ele vai sendo, ele toma conta de nós e a gente não ouve o que Deus diz. Às vezes Deus está direcionando você e você não se dá conta disso. Certo? Então, o que a gente tem que perceber? Vamos parar um pouquinho. Vamos ouvir mais. Vamos observar mais o que Deus vai colocando em nossa vida. E de que forma Deus está falando com a gente. Porque nesse barulho tão grande que a gente cria conosco, a gente não consegue se ouvir. A gente não consegue se perceber. E, consequentemente, se a gente não consegue se perceber, a gente não consegue perceber o outro. E, obviamente, eu não consigo ouvir o outro. Se eu mesmo não consigo me ouvir, imagina com ouvir o outro. Entende como que é o processo? Porque quem quer atenção normalmente, ele não está disposto a dar atenção. Certo? Vive com raiva das pessoas, decepcionado com elas, e vive no individualismo e não aprende a conviver. Porque ele se tranca às vezes numa redoma que esquece da questão da convivência. E a gente tem que se dar conta, gente, que nós somos
Nós somos diferentes numa família, nós somos diferentes numa região, nós somos diferentes numa nação. A diferença, ela é inerente, portanto, à natureza humana. A diferença faz parte de nós. Nós temos que entender isso, certo? E em cada situação que vai surgindo, alguém perguntou ali nos comentários, olha, eu não sei ouvir, como que eu lido com isso? Será que existe receita prontas para isso? Mas todo dia eu tenho certeza que vai aparecendo situações das quais você precisa aprender e ouvir. Seja no teu lar, com o teu esposo ou esposa, o irmão, pai, mãe, filhos. Seja com alguém desconhecido. Seja com o teu adversário. Seja para ouvir alguém que está enfermo. O teu chefe, sabe aquele teu chefe intransigente? Também. Tudo isso tudo são lições das quais você precisa aprender a ouvir. E consequentemente, se eu aprender a ouvir, consequentemente, aprender a falar também. Porque a partir do momento que eu ouço de forma plena o outro, consequentemente eu aprendo a falar. Certo? Então olha só, hoje eu sempre leio aqui o trechinho do Evangelho. Hoje eu não sei se vai dar tempo, né? Porque eu falei muito, né? O professor fala demais, gente. Então, se me deixasse, eu falaria aqui a noite inteira. Mas a gente tem nossos tempos, né? Eu quero deixar para vocês, mesmo que você não tenha o Evangelho segundo o Espiritismo, você com certeza deve ter uma Bíblia em casa. Procure lá a parábola do semeador de Jesus. Acho que todos conhecem, é uma das mais famosas, a parábola do semeador. Então perceba o que você está semeando com a sua palavra. Como você está semeando essa sua palavra? O que você está plantando? Quais são os solos que você está jogando a sua semente? Certo? Por quê? Porque tudo aquilo, né, nas menores experiências, no trabalho, no lazer, no lar, na via pública, ela vai ser sempre um exercício incessante do bem e da prática do saber ouvir e do saber falar. Por isso que eu coloquei lá para vocês, olha só, a arte de falar e a sabedoria, a arte de ouvir e a sabedoria de falar. Umas estão ali, ó, conectadas com a outra. Em qualquer lugar, gente, vai sendo chamado para essa prática incessante do bem, da prática do saber ouvir. Então, antes que a gente possa se julgar incompreendido e injustiçado pelo mundo, não nos devemos esquecer que a causa dos nossos problemas é do desencontro na relação com os outros e com a pessoa que está com nós. Por isso é importante que possamos sempre nos ouvir, principalmente na onde? No silêncio. Coloque como prática. Em vez de chegar em casa, vá ligando o som, vá ligando TV, pare um pouquinho, se ouça. Se ouça de forma plena, de forma que você possa se conectar com Deus, com os espíritos bondosos que estão sempre ali para nos ajudar. Mas isso tem que ter silêncio. E eu não estou falando silêncio para um silêncio externo, mas é um silenciar interno. O silêncio, ele nos prepara para um encontro com Deus. No silêncio, a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, ela pode nos atingir nos recantos mais escondidos da nossa alma. É no silêncio que nos aproxima do Pai e com nós mesmos. E é nesse momento que a gente se conhece muito melhor. A gente se conhece muito melhor no silêncio. Então, percebam o que eu falei hoje do falar,
do ouvir. E agora estou falando do silêncio. No meio dessa turbulência que é o nosso dia a dia, perceba que o silêncio ele vai fazer com que nos conhecemos melhor. Existem momentos que a gente tem a nítida impressão que Deus está muito distante. Mas muitas vezes o que acontece é assim. Deus está nos respondendo os nossos questionamentos, mas nosso barulho interior é tão intenso que a gente abafa a voz dele. Quantas vezes você tem investido no silêncio para ouvir a voz de Deus? É nesse silêncio, precisamente, que Ele está falando fortemente com você. Então, o que eu quero deixar de reflexão é assim: se olhe, perceba, se aquiete, aquiete sua alma às vezes e vai percebendo que as respostas, elas vão surgindo de acordo com as suas necessidades. Ele está sempre ali, nos abençoando, nos guiando, dando a mão para a gente, mas às vezes a gente não ouve a sua voz, porque a gente não ouve a nossa voz interior. Então pare e perceba, e se perceba e se ouça, certo? Pessoal, era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Era essa mensagem que eu queria que ficasse para vocês, que vocês levassem para a semana para reflexão, certo? Levem lá com você, né? Foi colocada aí para você a sugestão do livro. Tem muito material na internet, se você pesquisar a respeito dos 4 compromissos que eu falei para vocês, certo? Mas sejamos sempre impecáveis com as nossas palavras. Sejamos também impecáveis com o nosso ouvir. E sejamos impecáveis conosco, no nosso ouvir e silêncio, nosso aquietar, certo? Então, fiquem com Deus, grato imensamente a cada um que esteve aqui comigo nesse momento, vocês do Brasil inteiro, né? Os 4 compromissos, estão pedindo para eu repetir os 4 compromissos, né? Eu vou repetir para vocês, certo? Só para a gente fechar aqui. Mas procurem na internet, tem bastante coisa a respeito dos 4 compromissos. Os 4 compromissos que eu falei lá no início da palestra foi assim, ó: seja impecável com sua palavra. O segundo, não leve nada para o lado pessoal. O terceiro, não tire conclusões. E o último, sempre dê o melhor de si. Sempre dê o melhor de si. Certo? Muito obrigado, gente. Hoje a gente tratou do primeiro compromisso. De repente, em outro momento, a gente pode trazer os outros compromissos, né? Porque, por exemplo, não leve nada para o lado pessoal é difícil, né? Às vezes, para muitos lidar, não tirar conclusões, sempre dar o melhor de si, não é? Então é isso, pessoal. Que tenhamos uma semana excelente, que possamos ficar atentos às nossas falas, às nossas mudanças de atitude, porque tudo isso é uma forma da gente se melhorar. Ingrid, meu nome é Edivaldo, Ed Martino, tá bom? Certo? E tudo aqui, olha só, já responderam ali. Pessoal, todos esses vídeos, todas as lives que eu fiz anteriormente, tá lá no nosso canal do YouTube, certo? Então o nosso canal do YouTube é da Associação, é só procurar lá no YouTube, Associação Espírita Mensageiros de Luz. É o mesmo título dessa página, tá bom? É só procurar lá no YouTube, lá tem os vídeos. Essa semana deu uma palestra lá na Associação Espírita chamado Lado Bom das Coisas Ruins, que está lá disponível já no YouTube. É só procurar lá na página e no nosso canal do YouTube, que está tudo registrado, tá bom? A gente tenta sempre fazer
o que é melhor para vocês, ao ajudá-los de alguma maneira que seja, mesmo que seja com a palavra, tá bom? Obrigado, pessoal. Tenha uma excelente noite e que Jesus os abençoe abundantemente, tá bom? Entrem lá na Associação Espírita Mensageiros de Luz no canal YouTube, que tá todas as lives lá. Uma excelente semana e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.